Olá, seja você bem-vindo ao Talk Saving Cloud. Hoje a gente vai trazer uma novidade para vocês, que é apresentar um benchmark de PostgreSQL entre Saving Cloud e AWS. Você vai conferir hoje qual performance é melhor, o que cabe a cada uma, né, e qual a melhor solução cloud para você. E para a gente aqui começar com o pé direito, eu sou Marcos Barbosa e recebo hoje Fábio Vieira, que é CEO na Saving Cloud, nosso especialista em soluções cloud, e também Fernando Franchini, né, EBRE e arquiteto de sistemas, atualmente com foco em banco de dados como serviço em nuvem, principalmente em PostgreSQL, MySQL, SQL Server e parceiro da Saving Cloud. E para você que assiste o nosso bate-papo, a gente vai trazer alguns detalhes técnicos como esse benchmark que foi realizado, os itens testados, do que cada uma representa, resultados dos testes, comparações de desempenho, comparação de custos, que também é muito importante, e as conclusões e insights sobre esses resultados. Ao final do talk, deixaremos um documento PDF com todos os resultados apresentados e comparações para você baixar e poder consultar também. Para a dinâmica ficar ainda melhor, a gente vai ter algumas perguntas para nortear o nosso bate-papo, então o Fernando vai participar respondendo, o Fábio complementando, e você aí assistindo também pode deixar o seu comentário aqui embaixo para que você possa participar da nossa conversa, né? E também para que a gente possa entrar em contato com você. E se você não é inscrito no nosso canal, é importante que você se inscreva para não perder nem esse, nem outros conteúdos. Então se inscreva, deixe o seu gostei também. Aproveite, siga as nossas redes sociais, todas elas, @SavingCloud. E você também pode acessar o nosso site, savingcloud.com. Na guia Soluções Cloud tem muitas opções e ferramentas disponíveis para você testar, inclusive para você poder otimizar os seus ambientes. Bom, dito tudo isso então, gente, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Obrigado. Como vocês estão? Obrigado. Querem dar um resuminho do que a gente vai receber aqui, do que a gente vai consolidar aqui hoje nesse papo? Bom, eu vou deixar a parte técnica para o Fernando e eu quero agradecer a presença dele aqui. É uma honra tê-lo aqui pessoalmente com a gente, um grande profissional, uma grande pessoa aqui que está acompanhando a gente nesse talk aqui presencial e acompanhando junto com o time aqui os desafios do dia a dia. É um parceiro nosso aí do dia a dia nessa área tão bacana que é o banco de dados, né? É isso aí, parabéns e obrigado pelo... A ideia é a gente fazer uma comparação entre o banco de dados PostgreSQL das nossas plataformas como serviço da Saving Cloud versus a plataforma RDS da AWS. Então a gente vai tratar desse assunto daqui pra diante com algumas informações que serão concedidas pelo Marcos para nortear esse nosso bate-papo. Então, começando o nosso bate-papo, vamos para a primeira pergunta, que é a seguinte. Para começar, Capim, você pode nos explicar como foi realizado esse benchmark? Vamos lá. Para realizar esse benchmark, o que a gente fez, né? A gente criou instâncias RDS na AWS, a gente criou instâncias PaaS aqui na Saving Cloud, ambas com a mesma versão do Postgres A16.6, que a gente acha extremamente importante que elas sejam iguais para a gente não correr risco de uma versão, por mais que seja minor version, acabar impactando nos nossos testes. A gente utilizou uma ferramenta bem conhecida de mercado, né, e de uma empresa extremamente renomada que é a Acronis. A gente usou o Acronis DB-Bench, tá? E os disparos do Acronis DB-Bench, eles partiram de dentro da mesma cloud, ou seja, a gente criou uma EC2 com Ubuntu 22.04 dentro da AWS, disparando contra o RDS, vamos assim dizer, e na plataforma da Virtuoso da Saving Cloud a gente criou uma VPS com Ubuntu 22.04 também, disparando, né, contra a instância de PostgreSQL. Então, o nosso benchmark foi baseado dessa forma, a gente seguiu este caminho. Então, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre o benchmark que foi realizado, queria que você mostrasse para a gente esses itens que foram testados. Tá bom, então a gente vai trazer agora um pouquinho mais de detalhe das instâncias e dos RDS que a gente utilizou nesse processo todo. No documento que a gente comentou, vão ter mais detalhes de cada um dos testes, comparações mais entre ambientes próximos, né? E a gente chegou até a fazer algumas comparações de valores também para ver como é que ficava. Então tem um documento que a gente vai anexar, né, junto a essa gravação, depois vai para o material de blog, então vocês vão ter mais informações dentro desse documento, dentro desse, provavelmente um PDF que a gente vai fazer com isso. Então basicamente o que a gente fez? A gente trabalhou com uma máquina
né, uma instância RDS, uma M6i X-Large, que ela tem, né, por default na AWS 4 vCPUs, 16 GB de RAM. Os discos a gente fez alguns testes com GP3, com o tamanho de 400 GB para que ele atinja 12.000 IOPS, que é o default da plataforma da AWS. E o throughput inicial dele é de 156 megas por segundo, né? E ele pode chegar a 1250. Esse 1250, ele é o mesmo, né? A gente olha a imagem, a gente vê que o throughput é o mesmo para todos os ambientes, e ele só chega nesse 1250 por um número máximo de tempo, que é 30 minutos. Depois desses 30 minutos ele volta para o baseline, tá bom? Então isso é bem importante porque isso vai fazer diferença quando a gente for explicar algumas coisas de resultado. A gente utilizou uma outra instância que é do tipo R, que é do tipo de memória, onde ela tem 32 GB de RAM, né? Então o resto das configurações iguais. E depois, no segundo momento, a gente focou somente em 16 GB, utilizando com IOPS provisionados com discos do tipo IO1, tá? Com 2.000 IOPS provisionados, que é o início da nossa plataforma aqui, e 5.000 IOPS, que é o futuro da nossa plataforma aqui na Saving Cloud. Então esse é o cenário e os detalhes dos RDS da AWS. Agora a gente vem para os detalhes das instâncias na Saving Cloud. Então aqui eu chamei SIC1, SIC2, né? Aí a gente tem basicamente o SIC1 com 16 GB de RAM, aí com discos do tipo NVMe e SSD. Basicamente a gente tem o 2.000 IOPS que eu falei e os 5.000 IOPS. Aqui não estão o 32 e o SIC4, que ele tem 64 GB de RAM, se eu não me engano. Por quê? Porque no PDF eles estão mais detalhados. As informações foram muito diferentes e a gente achou que trazer para dentro desse talk um cenário de 16 GB, comparando as mesmas coisas, seria bem mais interessante e bem mais fácil para a gente explicar. Então por isso que a gente acabou não colocando, né, todo esse cenário. E o nosso throughput inicial, né, hoje, que é o default da nossa plataforma, ele está em 400 MB por segundo. Notem que aqui a gente não tem mínimo, não tem máximo, a gente entrega esse throughput o tempo todo, tá bom? E depois a gente fez uma alteração na nossa infraestrutura, né, aumentando a questão dos IOPS e aumentando a questão do throughput, que provavelmente são os próximos passos da nossa infraestrutura, né, para os novos ambientes em breve. Só complementando aí, Fernando, a questão do IOPS Throughput, reforçando aqui, né, hoje na Saving Cloud nós estamos caminhando para esse aumento do Throughput e do IOPS dentro desse ano de 2025, né, então ele apresentou praticamente o que tem hoje, entregue de forma default na plataforma, assim como o que vai ser entregue muito brevemente, né, na questão dos discos, né? E depois tem a questão das vCPUs também, não vou entrar em muitos detalhes, mas vocês devem estar visualizando que há uma diferença ali considerável, porque a nossa plataforma hoje, por default, ele trabalha com escalonamento vertical um pouco diferente do que existe no mercado, né? Então, praticamente em todas as situações, se nós compararmos qualquer fornecedor hoje de nuvem com a nossa plataforma, quase em todas essas situações nós entregamos um número de vCPUs muito maior do que a base de comparação. Então, a CPU e a memória andam juntos, então o que nós procuramos equivaler aqui dentro desse benchmark é a memória RAM, né, e deixar que ele corra de forma natural entre a entrega de um fornecedor AWS RDS com a nossa plataforma, para que fique o mais próximo possível da configuração do recurso computacional. Perfeito, Fábio, muito obrigado. E é bem importante a vCPU, né? Eu acabei não comentando ela porque eu ia, né, desgastar ela nos resultados, mas o Fábio já deu spoiler aqui, então vocês vão notar que tem uma grande diferença aí no final, e um dos motivadores são as vCPUs, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho da ferramenta, então a gente usou a Acronis DB Bench, uma ferramenta open, né? Está disponível aí no GitHub, a gente pode baixar. Na documentação que a gente colocou e vai estar pública, vão ter os links, tá? A gente vai mostrar um pouquinho como ele foi executado, os motivadores, mas basicamente o que ele faz, tá? Ele faz inserções, né, atualizações, faz algumas consultas e também faz carga de leitura e escrita simultânea. Então, basicamente ele faz insert, update, né, select de várias formas. Então faz com JSON, faz com
de campos do tipo texto. Então ele faz uma série, a gente vai mostrar aqui depois uma pinceladinha de um pouco de resultado, como que é, mas ele faz uma série de instruções dentro desses 3 universos, para que ele possa fazer a comparação dos 2 lados, tá bom? Então como é que se deu a execução dos testes, né? Então a gente disparou da AWS da EC2 e disparou de dentro da VPS, tá? Como comentei anteriormente. Então o comando que a gente colocou, né, na documentação ele vai ter todos os exemplos, todos certinho, vocês podem simplesmente instalar o Acronis e depois começar a fazer os testes no ambiente de vocês para poder validar isso, que é extremamente importante. E se acharem alguma discrepância, não deixem de nos procurar, de nos questionar, para que a gente possa também, né, aprender com vocês sobre os resultados. Então, se a gente for olhar ali, ele tem alguns parâmetros, né? Então, uma das coisas é o "-t", que é exatamente quais são os tipos de execução que ele vai fazer. Então, o "all" que a gente está usando é o insert, update e o select, que são as 3 que ele coloca à disposição. O "u" é a quantidade de linhas que ele vai executar para concluir os testes. Então, ele começa de um determinado número de linhas e dentro desse determinado número de linhas ele vai executando em loop até concluir aquele limite. Eu achei 500.000 um número relevante. E depois eu fui descobrir que ele demorou bastante, então acho que talvez uns 100.000 seja mais interessante para um teste mais breve. Mas aqui a gente se divertiu bastante fazendo com 500.000. E ele também tem, né, uma divisão, um rating dos testes, que seria mais ou menos o quanto que ele vai fazer para cada uma das instruções. Então, ele, em torno de 100.000 ele vai fazer dentro daquelas operações ali, para que ele não faça 100, né, muito mais de select, muito mais de insert, né? Que ele tente balancear um pouquinho, tá bom? Então essa foi a forma de execução para todos os ambientes, em todos os cenários. Então essa forma que a gente executou foram para todos os cenários, do início ao fim, né? No documento que a gente vai emitir, ele vai ficar bem mais claro sobre isso. Muito bom então, né? E agora que temos esses itens explicados, queria que você apresentasse para a gente quais foram os resultados dos testes. Tá certo, agora começa a hora da verdade, né? Então, como eu comentei um pouquinho antes, aqui é um dos exemplos, né? A gente carregou tudo isso para dentro de tabelas e planilhas do Excel para a gente poder validar os testes e fazer algumas comparações de números, mas aqui é basicamente um exemplo, né? Então ele diz ali uma coluna do tipo de teste que ele está executando, né? Então um select, um insert com CTI, light, medium, então dependendo do tamanho e do volume de dados, né? Com JSON, então tem várias formas, e se vocês forem vendo depois tem updates, né, inserts, selects, e ele vai fazendo isso. E vocês notem que ele vai fazendo de 5.000 em 5.000, depois ele vai aumentando. Então ele diz o número de linhas que a gente tem no início do teste, que é zerado. O nosso ambiente de teste começa zerado, que é um dos parâmetros que ele começa sempre resetando o ambiente, e ele vai executando, incrementando até chegar ao nosso 500.000, que era o limite. E ali ele começa a colocar os tempos de execução. Então dentro desses testes a gente observou 2 pontos que são bem relevantes para a gente fazer a análise. O tempo de execução é mas o melhor de todos é o rate, que ele vai fazer o quê? A média de tudo isso. Então ele vai dar um denominador de quanto que isso vai... E é essa métrica que a gente sumarizou para que a gente pudesse condensar os dados e ter alguns números, tá bom? Então ali vai dizer quantos workers ele está usando, porque a gente colocou dentro da aplicação, ele tem uma forma que ele executa coisas em paralelo, e vocês vão entender que isso é bem importante depois, ali na frente eu vou explicar porquê, e o número de loops que ele está executando. Tá bom? Em batch, quando ele faz algumas outras ações em paralelo para poder melhorar nossos testes. Se vocês precisarem de mais informações, vocês contem conosco para responder, mas dentro da própria documentação da Acronis tem tudo explicado com bastante detalhe. Então, basicamente, o que a gente fez e uma coisa que a ferramenta faz, a primeira delas é conectar ao banco de dados, logicamente, e ela traz um retorno. E dentro desse retorno de teste, de arquivo, ele traz um cabeçalho para os arquivos de teste. Então, basicamente, o que acontece? Ele está dizendo que ele conecta com o usuário Postgres no database, né? E aí ele começa a dizer o seguinte, ó, lá na AWS o Postgres está na versão 16.6, comprovando aquilo que a gente comentou anteriormente. Ele diz em qual o Linux ele está, compilado por qual versão do GCC e qual é a versão do sistema operacional do Linux que está rodando o RDS. Então aqui está mostrando que o AWS RDS roda num Red Hat 7.3.1, né, traz 17, 64 bits. Então essa informação ela é muito importante para o que a gente vai falar logo mais. Se a gente for, né, executar o teste na Saving Cloud, o resultado é um pouco surpreendente. Por quê? Porque a gente também segue com a versão 16.6
mas a gente já está falando de um Linux também baseado em Red Hat, ou seja, a comparação de sistema operacional se torna inexistente nesse momento, mas a versão se torna muito relevante, porque a gente já está falando de uma compilação numa release 11, rodando num Red Hat de versão 11. Então assim, a gente já tem um apelo maior de que o SCO é mais performático do que uma versão 7, que, né, é um pouco atrás, não, é bastante atrás, né? Então aqui a gente já começa a ter alguns números que começam a mexer também com a nossa imaginação do que vem aqui pela frente, tá bom? Então dentro desses resultados, né, aqui a gente fez o quê? Gerou uma imagem, né, que traz os dados da seguinte forma. Então ele catalogou por inserts com 1 worker e 16 workers, que esse é o padrão da ferramenta, updates com 1 worker e 16, select com 1 e 16. Então ele trouxe, né? E dentro desse cenário a gente foi criando todos os ambientes que a gente trabalhou e fez a comparação. Como eu falei, vou ser um pouquinho repetitivo, no documento a gente vai ter outros cenários, mas aqui a gente focou num ambiente mais controlado em torno de 16 GB de RAM e aquelas configurações iniciais que a gente comentou. Então se a gente for ver, a coluna é cada uma das instâncias que a gente trabalhou. Então na SIC2 ali, por exemplo, que é um SSD com 2000 IOPS, ele tem aqueles resultados, 692 de rate, 9000, né, para 16 workers, e aí toda a coluna de resultado. Na SIC1, que é NVMe, também com 2000 IOPS, a gente já vê uma melhora significativa. Então a gente já consegue notar que, obviamente, o NVMe é melhor que o SSD, então, consequentemente, a gente já consegue entender, a ferramenta ela faz sentido. Eu estou comparando o SSD com o NVMe, e nesse momento não importa a cloud, eu estou comparando só disco, porque a máquina está dentro do mesmo lugar, a gente já consegue perceber uma diferença, né? Quando a gente troca, por exemplo, de um SSD e a gente aumenta o número de IOPS, consequentemente a gente consegue ter um ganho. E o que é mais interessante é que a porcentagem de ganho se torna muito parecida quando eu vou para NVMe também com 5.000 IOPS provisionado. Então aqui a gente já consegue entender também que, por mais que eu vá de 2.000 para 5.000, que parece muito mais IOPS, o ganho já não é tão discrepante assim, a gente tem um pequeno ganho. E aí depois a gente começa a apresentar os resultados da AWS. Então a AWS com GP3, tá, com uns 12.000 IOPS, que é o padrão para 400 GB, tá? Lembrando, isso é bem importante. Então ali começa com um número de 255, né? E aí depois o AWS com IO1, que é o disco especial provisionado, com 2.000 IOPS provisionado, que seria igual ao nosso 2.000 atual, ele já tem um outro número, e se a gente já notar aqui entre eles, a discrepância não é tão grande. Ele é um pouco melhor, eu acreditaria que ele fosse muito mais performático, mas ele não é tão mais performático, né? Ficou um pouco na frente só, e o valor é significativamente maior, tá? E quando a gente fala de IO1 com 5.000 IOPS, a gente também começa a ter que mudou muito pouco de 2.000 para 5.000. Notem que ele segue mais ou menos uma tendência de aumentar muito pouco de 2.000 para 5.000 para a gente, mas a porcentagem é bem diferente. Então aqui a gente já começa a ver que a funcionalidade já é um pouco diferente entre os ambientes, tá? Então esse aqui é o resultado. Se a gente for olhar basicamente o que ele quer dizer, né? A gente tem, por exemplo, no nosso suprassumo hoje, que é NVMe, por exemplo, e o futuro breve de 5.000 IOPS, a gente consegue ter aí 3, 4, até 5 vezes mais do que os ambientes da AWS. E principalmente os ambientes que a gente fala com IOPS provisionados de IO1, que é onde a gente entende que são bem mais performáticos que os atuais. Existe um outro tipo de máquina na AWS que a gente não levou em consideração nos testes, que ela seria NVMe plugado diretamente na instância dentro da AWS. A gente não colocou isso em teste porque o valor, a discrepância é extremamente absurda, porque a gente já está falando de um outro nível de comparação de preço. A gente pode depois no documento final adicionar também esse teste. A gente viu que essa máquina ela é meio recente, então acabou ficando um pouquinho fora da nossa conversa inicial, mas a gente pode aí, através de alguns testes também trazer essa máquina, né, para dentro do cenário e colocar isso no nosso documento final, tá? Então fica aqui a pendência do documento a gente adicionar, porque esse elemento pode ser bem interessante na nossa comparação também. Deixa eu só complementar para vocês que estão nos assistindo. Hoje é óbvio que nós colocamos duas situações SSD e NVMe dentro da nossa precificação. Hoje não tem diferença, até porque basicamente o que acontece
as linhas e os servidores que nós tínhamos de um tempo atrás para trás, nós mantemos todas as instâncias ali em funcionamento com SSD, mas tudo que está entrando novo, já fazem vários meses, já entra com a característica do NVMe de forma natural. Então, se você que está assistindo esse vídeo e vai criar um ambiente na Saving Cloud, possivelmente ele já vai entrar no NVMe ali e provavelmente colocando ali os 5.000 IOPS, né? E aí, complementando o documento que o Fernando vai seguir, né, o meu entendimento é que quando mais operações, ou seja, quanto maior for esse número, quantas operações que ele faz por segundo, né? Então, exatamente. No caso seria quanto maior, melhor. É isso, né, Fernando? Exatamente, o rate é isso. Então, basicamente, quais são os grandes pontos de diferença que a gente tem agora entre o nosso cenário, né, e o cenário de RDS? RDS ele funciona com uma linha de storage embaixo dele, né? Então ele tem ainda a camada de acesso é gigabit com certeza, mas tem mais uma camada, né? Os nossos discos, tanto SSD quanto NVMe, estão ligados diretamente na máquina física, então o compartilhamento fica praticamente dentro do barramento. Então isso também faz um pouco de diferença, que consegue levantar que esses números são diferentes. E aí vocês lembram da vCPU, né? Que eu falei que o Fábio acabou me dando um spoiler. A gente estava falando de 4 vCPU contra 19 vCPU. Então, dentro do Postgres, por exemplo, como eu tenho a consulta em paralelo na versão 16.6 extremamente performática, eu ganho nesse sentido também. Então, porque lá na AWS, como eu tenho 4 vCPU, eu acabo tendo 4 recursos para responder meus SQLs, meus inserts, updates, né? Aqui a gente tem 19 vCPU, então a gente está chegando aí quase 5 vezes mais. Curiosamente, foi quase 5 vezes mais a nossa média dos ambientes que deu contra, né, as nossas instâncias contra o RDS. Então, é bem interessante a nossa análise pelo fato de que realmente, assim, quando a gente olha para a plataforma da Saving Cloud, né, que é da Virtuoso, a gente entrega 16 GB de RAM, a gente acaba entregando bastante CPU. E para banco de dados, CPU é extremamente interessante e extremamente importante, porque quanto, né, mais lenta a minha consulta, mais CPU eu vou precisar para processar. E se eu for colocar isso ao longo do tempo, eu tenho um pouco mais de CPU para processar, ou quase 5 vezes mais, então bem mais, a gente acaba tendo bastante, né, consulta em paralelo. Então aquela consulta que fica um pouquinho mais lenta vai impactar no nosso banco? Ainda vai, mas eu ainda tenho lá talvez 18 processadores para executar o restante, né? Então a gente consegue ter também essa vantagem dentro do cenário. Então notem que a gente conseguiu realmente ter números bem expressivos. Vocês vão ver depois no documento com mais detalhes, cada um ambiente contra o outro, 2 ambientes contra 2 ambientes, vai ficar mais claro a visão, vai ficar bem mais fácil de ver. Mas aqui a gente, né, tentou trazer de uma forma mais compacta e resumida para ficar agradável para vocês olharem, e a gente já consegue perceber aí que temos um ganho bem significativo nos nossos ambientes, tá? Então, se a gente for pegar o que a gente tem nesse momento de NVMe com 2000, que é a nossa operação atual, né, a gente está falando de ter praticamente quase o nosso 5000, né? Então, quando a gente está falando da SIC1 e SIC2 aqui do lado esquerdo de 2000, a gente também está falando de 400 MB de throughput. Então, aqui a gente tem essa diferença. E aí o throughput é o matador da história, no meu ponto de vista, porque a gente fala de 156 na AWS contra 400 ou contra 600 aqui na Saving Cloud. E a nossa vantagem é que a gente tem, né, essa execução do 400 constante. Então isso vai favorecer bastante, principalmente, né, no dia a dia e não no pico, porque no pico, né, a AWS consegue por 30 minutos dobrar ou triplicar o que a gente tem, porém na constância a gente ganha, né? Então a história da tartaruga e da lebre, né? A lebre corre mais rápido, mas a tartaruga vai para frente e geralmente ela chega primeiro. Bom, agora que a gente viu já os resultados de performance, quero que você conte pra gente, explique, né, a comparação de custos entre Saving Cloud e AWS e quais fatores foram considerados nessa análise, né? E como o custo-benefício da Saving Cloud se destaca. Tá certo, vamos lá. Bom, a composição de custos aqui na Saving Cloud ela é um pouco diferente da AWS. Então eu vou falar um pouquinho como é na AWS, aí eu vou passar a palavra para o Fábio para ele falar um pouquinho da composição de custos aqui na Saving Cloud. Então, na AWS, por exemplo, quando eu crio a instância, então se a gente for olhar aqui, o preço das instâncias é praticamente o preço que está lá na calculadora da AWS.
né? Aqui a gente não está falando de redundância, a gente não está usando proxy, a gente está usando o simples. A máquina fica ligada o mês inteiro, 30 dias, né? Todas as horas, todas ocupadas. Só que quando eu faço uma reserva de 400 GB na AWS, eu estou pagando por 400 GB. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. E quando, né, eu tenho IOPS provisionado, que no caso da linha 4 e 5, eu estou pagando por aquele IOPS provisionado o tempo todo. Tá bom? Então, esses dois contrapontos assim, são bem importantes para a gente olhar. Então, para concluir, tá? Tudo que está provisionado dentro da AWS, tudo que está provisionado que eu estou pagando. Então agora o Fábio vai explicar um pouco mais como, né, um pouco melhor como funciona a nossa composição de custo para a gente dar os próximos passos aqui. Legal. Bom, hoje o formato de billing da nossa plataforma, ou seja, da plataforma criada pela Virtuoso, é algo bem diferente do que nós estamos acostumados no mercado de nuvem, né? É um formato você não vai encontrar por aí, né? Basicamente, quando você sobe uma instância, né, uma stack já pronta, que foi o caso que nós subimos em Postgre, ele já levanta o serviço ali e você tem duas barrinhas, tá? Mínimo e o máximo. Essa barrinha é a que vai controlar os recursos computacionais principais, que hoje é o maior custo na nuvem, normalmente é CPU e memória. Essas duas barrinhas andam juntas, quer dizer, os dois recursos computacionais andam juntos, CPU e memória. Na barrinha do mínimo e do máximo você define quantos recursos você deseja ali. Então, no caso, a barrinha do máximo é onde ele vai entregar o recurso computacional a todo momento. Então, nesse teste, nós colocamos a barrinha do máximo em 16 GB de RAM e automaticamente os 16 GB de RAM deu os 19 vCPUs, então ele crava ali, não tem como mudar porque a barrinha anda junto. Então não é que nós podemos alterar e baixar o número de vCPUs, não, porque ele entrega exatamente isso no recurso máximo. E nós colocamos no mínimo ali, ou nós podemos colocar quanto nós desejarmos. E como que funciona? Se você coloca, por exemplo, no mínimo, no caso de banco de dados, com 12 GB de RAM e 15 vCPUs, um exemplo. O máximo, 16 GB de RAM, 19 vCPU. Como o billing vai trabalhar? Ele vai te cobrar por uso em determinada hora. Então, o que acontece na prática? No momento que você está utilizando 12 GB de RAM com CPU ali, você vai pagar o 12. Quando você está usando 15, você vai usar o 15. Quando você está usando o 16, você usa o 16, sempre impondo um limite, né? Então é óbvio que se você bater esse limite, ele se vai ficar lento ou fora do ar. Isso normalmente não acontece. Mas o importante é que o billing ele segue essa linha de cobrança baseada entre o mínimo e o máximo que você determina. Então é até importante porque o máximo que você coloca é um limite que você impõe, inclusive para não estourar, né? Às vezes os nossos usuários estão acostumados que eu posso perder o controle no custo. Isso não é verdade, porque você determina o limite do seu recurso computacional. Então, você tem essa segurança. Então, basicamente, tudo que eu considero a formatação desse preço, eu sempre coloco de forma contrária. Você tem sempre o recurso máximo e o que você usa menos do que isso é a sua economia na prática, né? Então, num ambiente de banco de dados, ele normalmente segue a característica de uso mais regular, principalmente por conta do buffer da memória ali. Então a CPU ele é um pouco mais oscilante ali em termos de uso, às vezes pode ser mais, menos, mas a memória RAM numa instância de banco de dados ele segue uma tendência, né? Diferente até de outras instâncias como web, balance, aí sim eles têm uma oscilação mais constante. O banco de dados sim, ele segue uma tendência. Então, quando nós formulamos uma estimativa de custo aqui, foi baseada em algumas horas utilizando o máximo e muitas horas ali utilizando o mínimo. Então, assim, sempre é um valor estimado, né? Mas que a gente consegue chegar muito próximos do que foi colocado aqui pelo Fernando, né? Apesar de ter essas oscilações, às vezes pode ser um pouco para mais ou para menos, mas o ambiente de banco de dados ele segue essa tendência.
E uma coisa que é bem interessante na nossa plataforma é que essas barrinhas de mínimo e máximo, elas são granulares, né? Então, o que acontece? Cada barrinha que você move entre o mínimo e o máximo significa 400 MHz de processador e 128 MB de RAM. Então, quando você precisar aumentar o recurso computacional ali em alguma situação, você não sai dos 16 GB de RAM para 32. Exato. Você pode sair dos 16 para 17, 17,5, né? Então, isso permite ao cliente ter essa granularidade, uma economia muito significativa. Então, eu sempre coloco aqui, né? Nós não somos baratos simplesmente porque somos uma cloud barata, e sim porque o nosso billing é diferenciado. Então, o formato do billing, se você souber utilizar da forma correta, e nós estamos aqui para isso, você tem uma economia significativa, como nós estamos vendo aqui nesses números apresentados. Exatamente. E ainda tem o disco, né, Fábio? Que a gente esquece dele. Exatamente, né? Hoje praticamente todos os discos nossos com uma performance sensacional, e a cobrança é baseada no uso. Então, quando você compra nas instâncias em Postgre, em banco de dados, nessas stacks que nós já temos ali, você paga pelo espaço usado e não alocado. Então, se você tem um projeto ali de 400 GB de RAM, nesse caso aqui que seria o alocado, e utiliza 200, você vai pagar pelos 200. Inclusive, até nessa precificação, né, apesar do nosso preço já estar muito interessante, nós colocamos aí como se você estivesse usando 400 GB. Então, exatamente, a tendência é, inclusive, reduzir desse custo, né? E o mais interessante também, né, é como você paga o recurso de disco por uso, por hora. O que pode acontecer? Vamos supor que em alguma situação você precisa fazer um dump ou um backup temporário do seu banco de dados no mesmo disco. Você pode fazer e utilizar por 1 hora 50 GB a mais, deletar ele ou mover ele para uma outra instância de armazenamento. Na hora que você mover, se você já está economizando de novo. Ou veja, o seu espaço alocado você pode usar inclusive temporariamente para algumas ações e pagar somente por hora. Isso é muito interessante e te deixa muito flexível em relação aos custos. Então, né, exatamente, obrigado, Fábio, pela ajuda, né? A parte de custo realmente ela é bem interessante e, como o Fábio mesmo falou, bem diferente de todas as outras clouds. É legal a gente ter essa explicação. E aqui a gente trouxe 2 exemplos, né, da nossa plataforma, que seria o quê? Notem uma coisa, o SSD de 2.000 e 5.000, os preços vão variar pelo tipo de uso, mas a gente fez de propósito colocar dessa forma, porque a gente não está variando o preço, né? Então, assim que a gente conseguir passar para 5.000, a gente vai, como se fosse um bônus, né, Fábio? A gente vai dar 3.000 IOPS a mais sem cobrar nada do nosso cliente. Então, esse é o nosso objetivo, é evoluir a nossa plataforma da melhor maneira possível para que a gente entregue a melhor performance para o nosso cliente e evite mexer, né, sempre que possível no bolso do cliente, né? Então, a gente vê aí que algumas empresas sofrem com variações de dólar e no nosso caso aqui tudo em reais, fica mais tranquilo. Então, dentro desse cenário, a gente colocou, por exemplo, se o meu mínimo que o Fábio explicou ali são 12 GB e eu fico 700 horas dentro do mês nesses 12 GB e apenas por 30 horas, que é, né, vamos supor, 1 hora de pico por dia, né, nem todos os sistemas têm isso, que é a média de nossos clientes usar dessa forma, a gente está falando de usar 30 horas 16 GB. A gente chegaria no valor de mais ou menos R$ 1.131, tá? E se a gente fizer um meio a meio, aquela empresa que funciona mais no horário comercial, das 8 às 8, né? E a gente falar que assim, metade desse período ela fica 8 horas usando um mínimo de 8 GB, por exemplo, porque eu tenho essa variação. A gente fez de propósito colocar 12 e 8 como base para ver que vocês têm essa possibilidade de fazer o manuseio da melhor forma. Aí a gente, né, aqui como projeto agora falando, né, não como convidado, a gente também apoia vocês na escolha da organização desses ambientes de vocês para performar da melhor maneira possível. Então, voltando por exemplo, a gente está falando de metade rodando em 8 GB, que é o Cloudlet mínimo, e metade rodando no máximo, que é bastante coisa. Para rodar 16 no 365 aqui é bastante coisa, tá? A gente estaria falando de R$ 900, né? Então, se a gente for comparar os custos, a gente aí tem
ganho significativo, tá? Então os custos estão aí na tela, a gente não precisa nem mencionar o quanto a gente consegue ser mais efetivo. E é muito pelo que o Fábio falou, é a forma de cobrança. Então a gente consegue cobrar pelo que realmente está sendo usado e não por aquilo que está alocado. Exatamente. E concluindo, né, esses números aí praticamente mostram que na nossa plataforma nós estamos entregando ali, de repente, algumas situações 4, 5 vezes mais performance a um custo, muitas vezes 3 a 4 vezes menor. É isso mesmo, realmente essa é a realidade, é o que mostrou os resultados ali, não só financeiros, mas também no benchmark aí da performance. Bom, a gente vai então para a última pergunta do nosso talk de hoje, que é a seguinte, né? Com base nos resultados que vocês apresentaram, que a gente trouxe aqui nessa discussão, qual é a conclusão sobre o benchmark? E quais pontos vocês destacariam, né, como os mais relevantes para quem está avaliando entre Saving Cloud e AWS? Vou começar, me dá liberdade, né, por ser convidado, e aí depois eu te passo a palavra. A conclusão ela foi bem interessante, né? A gente teve uma performance muito boa, então eu acredito que a performance tem, e é importante falar isso, a versão do Linux mais atual provavelmente impactou bastante, a gente não tem como medir isso, mas provavelmente impactou. A questão do throughput médio nosso, tá? Então uma coisa que a gente executou, né? Quando a gente executou contra o RDS, ele rodava em torno de 3 horas e meia, 4 horas. Ficava executando. Um período muito longo, ou seja, aquele throughput de 30 minutos lá de 1250, ele não conseguia, né, fazer tanta diferença no todo. E aí a gente nota que o nosso throughput de 400 ou 600, ele deu em torno de execução de 35, 45 minutos, e aí se a gente for fazer o cálculo em tempo, dá praticamente 4 ou 5 vezes mais, né? E o outro ponto para mim, né, determinante são as vCPUs. Então o fato da gente ganhar mais vCPUs, a gente consegue ganhar muito mais entrega, e agora falando bem especificamente do Postgres, né, devido ao Parallel Query e como ele se comporta, né, essa ligação, esse casamento entre Postgres e sistema operacional Linux, que é praticamente perfeito, é o que a gente usa no mercado aí, não só na nossa plataforma, mas a comunidade usa isso muito forte. Então esses são os pontos, na minha visão, cruciais para que a gente tivesse, né, essa performance e esse número significativo aí perante uma grande cloud, que foi bem interessante e um resultado extremamente satisfatório. Legal, é isso aí. Nós aqui no dia a dia, né, principalmente junto com o time de projetos, nós sentimos isso na prática, né? Nós temos clientes que vieram que vêm das plataformas, especificamente da RDS também. Existem depoimentos ali, clientes que realmente sentiram isso na prática. É óbvio que nós temos aqui um apoio, né, do time de projetos que consegue entender também a necessidade do cliente, porque aqui nós focamos em performance, né, mas nós temos stacks que entregam também alta disponibilidade, né, inclusive multi-data center também. Então, aqui a gente falou de performance, conseguimos entregar alta disponibilidade, podemos, no futuro vamos falar sobre isso também, mas nós temos isso disponível e realmente nós sentimos isso na prática no nosso dia a dia. Nós realmente, isso só reforça a nossa confiança de que nós temos um bom produto, que nós temos uma boa infraestrutura, estamos realmente preocupados com o usuário final que está na outra ponta, com a performance, olhamos delicadamente e especificamente em cada componente de hardware, então falando do disco, memória, CPU, então todos esses indicadores de recursos computacionais são importantes para entregar esse resultado que nós vimos aqui acontecer na prática, né? Então isso é resultado do nosso esforço de poder enxergar e entender o que é melhor para o cliente. Então venha conhecer os nossos serviços, né, e contem com o apoio do nosso time de projetos, né, que agora que você já sabe e tem a confiança olhando esses números aqui, eu acredito que agora você pode dar o próximo passo, né, que é vir para nós e conhecer tudo isso que a gente está falando na prática. Obrigado. Maravilha, gente. A gente vai chegando ao fim então do nosso talk de hoje. Me despeço de você, Fernando. Muito obrigado pela participação, por trazer todos esses resultados.
Fábio, como sempre, participando dos nossos conteúdos, não tem como não participar, né? Nosso CEO, nosso líder aí aqui na empresa. E deixa o espaço aberto para vocês se despedirem do pessoal, para concluírem. Eu quero agradecer, agradecer aí o convite do Fábio, né? Quero agradecer muito a minha família, minha esposa e minhas filhas estão lá em casa, né? Seguindo a rotina delas, que compreende que eu vim para a Americana e estou aqui produzindo bastante coisa, né? A gente fez conteúdos internos, esse aqui é externo, então estão sendo dias fantásticos e eu só tenho a agradecer por poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, por ter a oportunidade de mostrar para todo mundo o quanto a nossa cloud é performática também, né? Então é muito bom estar aqui, me sentir em casa. Eu acho que essa que é a palavra final aí da minha fala. Por favor, Fábio. Eu agradeço, né? Para mim e para nós, na Saving Cloud, é um luxo termos aqui o Fernando Capim presencialmente, né? Do nosso lado aqui, participando do dia a dia. Esse aqui só foi uma palhinha, mas o dia a dia aqui com todo mundo tem sido muito produtivo, né? Ele trouxe aqui para nós muito conhecimento para a empresa, para o nosso time. Eu tenho certeza que o resultado vai ser você que está na outra ponta aí, feliz e satisfeito com a nossa plataforma e com os nossos serviços. Obrigado, Capim. E contamos com você para os próximos aqui, porque realmente ele tem muito para agregar aqui para nós. Obrigado. Então agradeço mais uma vez a participação de vocês. Lembrando que esse não é o primeiro conteúdo do Fernando aqui no nosso canal, a gente tem outros conteúdos. Você pode conferir também outros especialistas na aba Vídeos. Se você quer seguir as nossas redes sociais, todas elas, @SavingCloud. Aproveite também para se inscrever no canal para não perder nenhum outro conteúdo, tá bom? Nem o SavingCast, nem o Talk Saving Cloud e os drops aí, os recortes de vídeos com detalhes a mais sobre cada produto que a gente possui no nosso marketplace. Afinal, são mais de 350 disponíveis. Você pode conferir no nosso site, inclusive, savingcloud.com. Obrigado pela companhia e até a próxima.